Quero agradecer ao eterno Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos tem dado a mim especialmente, de estarmos aqui mais uma vez para podermos falar algo da santa e poderosa Palavra de Deus. Eu queria que você já abrisse comigo a sua Bíblia Sagrada no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, se você preferir assim, no livro, ou melhor dizendo, no Evangelho de João ou Yohanan, o seu nome hebraico, Yohanan, João. No capítulo 17, eu quero ler apenas um versículo, o versículo de número 3, segundo aqui a minha versão. Mas você tem a sua, e eu creio que você deve aproveitar essa oportunidade para estar lendo também a palavra de Deus. Então, João, capítulo 17, versículo de número 3, Yohanan, o seu nome correto, o seu nome original, no capítulo 17, versículo 3, que nos diz da seguinte maneira: e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste, Yeshua, ou Jesus, o Messias, ou o Cristo. Eu vou repetir novamente: e a vida eterna é esta, que te conheçam o único Deus verdadeiro, e a quem enviaste, Jesus, o Cristo. Somente esse versículo aqui da oração, essa é uma oração chamada a oração sacerdotal, que Jesus faz ao eterno Deus, e também em prol principalmente dos seus discípulos, dos seus seguidores, dos seus apóstolos, aqueles que iriam fazer a obra após a sua partida. Jesus veio, logicamente, por intermédio do amor de Deus, da compaixão, da promessa que o Senhor também já havia feito lá no início, quando o ser humano pecou, quando Adão e Eva ali, os únicos seres humanos até aquele momento que foram criados. Logicamente, Adão do pó da terra, Eva foi criada através da costela de Adão, e nós então pudemos ver que naquele momento eles então falharam no objetivo e acabaram entrando aí em conflito, com a sua própria existência. Através do pecado trouxe a morte. E já naquele momento então, quando o Senhor faz um acerto de conta com aquele casal, Ele então faz uma promessa que da semente da mulher iria nascer alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que naquele momento representava, logicamente, a ação de Satanás, e representava o que Satanás era. E ele diz, olha, da semente da mulher. E nós depois vimos, todo o relato do Novo Testamento, todo o relato de que, também do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, das promessas que o Senhor fez através de todos aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada. Todos aqueles trariam a promessa de que viria alguém, que nasceria alguém, uns mais claros nas suas propostas, dando o lugar, outros dando até mesmo o seu nome e assim por diante, mas todos eles apontam para esse ser que iria aparecer em nosso meio, que viria logicamente da semente da mulher, porque foi a primeira profecia, a primeira promessa do Senhor, que haveria de vir para a própria salvação da humanidade, que havia se perdido ali desde Adão e Eva, desde os primeiros seres humanos criados. Houve então o desvio da presença do Senhor, mas viria um que faria agora novamente esse concerto, esse acordo, que possibilitaria de que o homem novamente pudesse estar na presença do seu Criador. Por isso Jesus então, nesse momento, quando ele ora, ele veio com um tempo aqui pré-determinado para viver neste mundo, não iria estar vivendo aí como um humano, eternamente, mas ele teria o seu tempo, e havia essa necessidade. Por quê? Por causa do sacrifício. Havia necessidade porque precisava ter o sacrifício, e ele se fez sacrifício por nós. O próprio Senhor Jesus se fez sacrifício ao morrer na cruz do Calvário.
ali a levar sobre ele todos os nossos pecados, todo o pecado da humanidade. A Bíblia diz que Jesus leva sobre si todo o castigo que nos traz a paz, diz a palavra de Deus, estava sobre ele. E isso Isaías já havia, né, dito há 700 anos antes de Cristo, né, mais ou menos. Ele estava dizendo, olha, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, fomos sarados. Então ele já previa que Jesus levaria, né, sobre si todos os nossos pecados, e foi isso que ele sofreu naquela cruz. Ele não sofreu pelos seus erros, porque a própria Bíblia diz que o Senhor Jesus não pecou, né? E ele mesmo diz, quem me convence de pecado? E em outra parte ele diz, eu não vim abrogar, eu não vim modificar nenhuma parte da lei, do ensino que o Senhor nos dá, né, que o eterno Deus nos dá. Ele falou, não vim dizer, olha, há um ponto errado, né? Há uma vírgula errada, se fosse nos nossos dias para o português, há 2 pontos aí que não estão colocados corretamente, há uma vírgula, um ponto de vírgula, né? Nada, eu não vim falar que o pingo no i, faltou um pingo no i em alguma expressão, nada disso Jesus veio dizer. Ele falou, eu não vim modificar nem a menor letra do alfabeto hebraico, e nem mesmo um tracinho que modifica a palavra, modifica ali a raiz da palavra, e muitas vezes quer dizer outras coisas. Então, o que nós depreendemos isso, o que nós chegamos a compreender, que Jesus cumpriu a lei. Então ele veio para cumprir, ele não veio para modificar nada. Então ele cumpriu, não teve pecado sobre si, veio por um tempo determinado morrer por mim, por você, por toda a humanidade, mas há uma grande necessidade. Ele diz que a vida eterna, o que é a vida eterna? É aquilo que não se acaba, né? Que não se acaba com abundância, com alegria, porque vida nós trazemos por alegria, vida nós trazemos por uma saúde, e somente a vida eterna vai nos dar isso. A morte eterna, que a morte nada mais é, nada menos é do que a separação que nós temos, né? Será a morte eterna, a separação de Deus, mas vai existir, não deixará de existir. A Bíblia tem prova disso, onde Jesus mesmo disse que lá o bicho, né, quando jogado naquelas trevas, ele não morre, né? Não morre, porque não vai ter esse extermínio, né? Não vai acabar. E sim, a Bíblia nos demonstra, logicamente, que haverá uma eternidade de sofrimento ou uma eternidade de vida, né? Que nos diz alegria. E Jesus, então, nessa oração que ele faz, né, no início dessa oração, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele começa a dizer, e a vida eterna é esta. O que a vida eterna é? É que nós venhamos a conhecer o único Deus verdadeiro. Porque Deus aqui é uma palavra que expressa um ser, né? Um ser muitas vezes absoluto, um ser poderoso, mas ela pode ser designada a vários tipos, né, de pessoas. Até mesmo nós até às vezes chamamos, olha, aquele lá é um Deus, né? Nós temos, né, uma certa parte de Deus em nossa vida, mas ele diz o Deus único e verdadeiro. O verdadeiro é aquele Deus eterno, aquele Deus que criou todas as coisas, né? Que a Bíblia traz o seu nome, que às vezes alguém aí o traduz por Jeová, né, Yahvé, Javé e assim por diante, mas são aquelas 4 letras do alfabeto hebraico que trazem o nome do eterno Deus. Então ele diz que a vida eterna é essa, que conheçam o único verdadeiro Deus, certo? E também aqui enviaste Jesus, Yeshua, o Messias, porque a palavra Yeshua quer dizer o Senhor salva, o eterno salva, né? Messias é aquele que foi escolhido, é aquele que foi consagrado, é aquele que foi separado. Então, se nós viemos a conhecer, né, o verdadeiro Deus através, né, de Jesus Cristo, porque depois ele mesmo vem dizer, olha, quem vê o Pai vê a mim, né? Eu e o Pai somos um. Ele acaba declarando a sua unidade juntamente com o Pai, diz, eu e o Pai somos um, quem vê o Pai vê a mim.
quando ele é indagado, Senhor, mostra-nos o Pai, né? Ele diz, olha Felipe, você está querendo ver o Pai, há tanto tempo você está comigo e ainda não percebeu, quem vê o Pai vê a mim. Então ele era a expressão, ele era a verdadeira testemunha da existência desse eterno Deus que a Bíblia revela como Criador de todas as coisas. E nós, para termos essa salvação programada pelo Senhor logo após o pecado, e aí transcorridos os milênios, né, até chegar a pessoa de Jesus Cristo, os profetas indicavam, né? Então nós encontramos na pessoa de Jesus, né, que quer dizer o Senhor é Salvador, o Senhor salva e assim por diante, o Senhor salvará, né? E como Messias ou enviado ou ungido, nós vemos que a Bíblia traz as expressões e nós podemos encontrar nas próprias profecias dos livros bíblicos que naquele momento em que está falando sobre aquele ser que viria, que seria o escolhido, que seria o ungido, elas cabem todas em Jesus Cristo. E o importante é que tudo aquilo que Jesus fez foi justamente aquilo que os estudiosos da Bíblia, né, nos tempos de Cristo, esperavam do Messias. Tudo aquilo que eles projetaram, né, que os pensadores, todos aqueles que analisavam a palavra de Deus, os escribas, né, os doutores da lei, como diz a palavra de Deus, aqueles que tinham conhecimento, eles diziam, olha, o Messias vai ter que fazer mortos ressuscitarem. Jesus fez. O Messias vai ter que operar maravilhas, né, multiplicar coisas que existem. O Senhor Jesus fez quando multiplicou os pães, quando multiplicou os peixes e alimentou as multidões. Então tudo aquilo que cabia ao Messias, que estavam nas profecias e nos pensamentos filosóficos, e também aquilo que era extraído da própria palavra de Deus, para a projeção de quem era o Messias, Jesus cumpriu na sua vida. E infelizmente a Bíblia diz, e o próprio evangelista João que nós lemos, no início do seu evangelho, ele começa a dizer que Jesus veio para o que eram os seus, porém os seus não os receberam, né? Não aceitaram, né? Porque esperavam alguém que viesse, né, de um lugar, viesse aí vestido, né, com toda a pompa, vestido de rei, com todo o poder de rei, que tivesse um exército bem armado, né, falar em armas bélicas, ele tivesse as melhores para poder dominar. E Jesus vem nascer numa manjedoura, tudo conforme já as profecias diziam. E tu, Belém, Efrata, né, você é pequenas dentre as cidades de Judá, mas de ti nascerá o Salvador. Então essas profecias já haviam, e Jesus vem de lá de Nazaré. Os seus pais moravam em Nazaré, porém eram de descendência ali de Judá, e eles precisavam ir à terra natal. Então José vem à sua terra natal, que era Belém, para fazer o recenseamento, que não foi proposto nem pelos judeus, foi proposto pelo imperador que na época dominava, o César, né, ali de Roma, que determina que se houvesse um censo para ele saber a população, né, o número de pessoas que existiam. Então ele determina, há uma lei, um decreto, que as pessoas precisavam ir à sua terra natal, da onde eles tinham a sua ascendência, né? Eles descendiam de algum lugar, então eles precisavam ir para lá para poder fazer o recenseamento. Então Jesus, que morava na Galileia, ele vem para a Judeia, e ali em Belém, como dizia a profecia, que aquela cidade tão pequenininha, que é próxima ali, Jerusalém, está ali até os dias de hoje, Jesus nasceria. E nasceu assim, sem as pompas, nasceu, né, sem estar afortunado, sem ter as suas riquezas ao lado, mas no entanto ali levaram para ele ouro, né, que simboliza a realeza, algo que é real, algo que parte de um poder. Levaram incenso, né, e levaram mirra também, ali as ervas aromáticas, né, para adoração a Deus. Então levaram daquela forma para Jesus, simbolizando, né, que ele verdadeiramente era o rei esperado, era o Messias esperado, era aquele ungido, né, era o Cristo, o ungido, o Messias
que quer dizer a mesma coisa em algumas, né, no hebraico, no grego e também aí no português. Então nós temos essa mesma palavra, Cristo, Messias e ungido, sendo a mesma forma. E ele diz: olha, se vocês crerem, então, né, o Senhor me enviou para que pudessem crer, que através, né, que cresce, pudesse ter a vida eterna, através de crer no Senhor como eterno Deus, e em mim como o enviado, como o escolhido, como aquele que veio com uma finalidade de salvação, finalidade para trazer a salvação à humanidade, a salvação que tanto as pessoas buscam, né? Buscam em outros rumos. Quantas pessoas nos dizem: olha, todos os caminhos levam a Deus, né? Mentira, porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho. Nós não podemos aqui demarcar outro caminho, querer fazer atalhos, querer mudar a rota para chegar ao eterno Deus, para alcançar a salvação, porque Jesus Cristo veio a esse mundo, e Ele veio para ser o caminho, Ele veio para nos demonstrar, Ele veio para trazer o perdão de Deus, né? E Ele sofre em si todo o pecado, mesmo ali, quando nós vemos a sua declaração na cruz, quando ele estava naquele sofrimento, após ele já estar, né, no sofrimento horrível, passado antes de ser crucificado, mas naquele momento da cruz parece que há um abandono, né? O Senhor precisa abandonar para que pudesse cumprir nele, ele pagar um preço que não devia. Como eu disse, ele não pecou, como eu disse, ele não transgrediu, mas ele leva sobre si o castigo que nos traz a paz, como Yeshayahu ou Isaías vem dizendo, né? Antes, 700 anos antes dele: olha, o castigo que vai cair sobre ele vai nos trazer a paz, porque ele leva sobre si tudo que nós deveríamos sofrer. Jesus então sofre ali. Então o peso daquela cruz, a força e o estrago que fizeram aquelas chibatadas que eram dadas em Jesus, toda a dor da coroa de espinhos que foi colocada em sua cabeça, tudo aquilo que ele sofreu antes, né, e até durante o seu sofrimento e até a morte, aquilo ali não era somente a dor que qualquer um ser humano pode sofrer, né? Porque qualquer um pode aí ser colocado uma coroa de espinhos, sofrer as dores dos espinhos na sua cabeça, né? Ali encravados e doendo. Qualquer um pode sofrer, como muitos sofreram, chibatadas, né? Foram escravizados muitas vezes e sofreram. Qualquer um pode ter esse sofrimento. Qualquer um pode ter o sofrimento de carregar um peso muito grande. Mesmo depois de um sofrimento, qualquer um pode fazer isso, mas só Jesus fez isso por nós, porque o peso daquela cruz, né, as marcas daqueles chicotes e também a coroa de espinho não simbolizavam somente aquele material que estavam hostilizando o seu corpo, que estavam degradando o seu corpo, que estavam fazendo com que o seu corpo definhasse. Aquilo ali traria sobre ele todo o peso do nosso pecado. Quer dizer, algo insuportável. Ninguém podia exercer aquela função que Jesus exerceu. Alguém podia ir ali para sofrer aquelas coisas, mas sofrer o peso do nosso pecado, sofrer a condenação do nosso pecado, ninguém conseguiria a não ser Jesus Cristo. E ele diz: então, se você quer a vida eterna, você precisa então estar conhecendo esse único e verdadeiro Deus, que criou os céus e a terra, que criou o ser humano, e que após o erro do ser humano, ele vai proporcionar que haja uma reconciliação. Ele vai da sua própria força fazer com que a reconciliação venha existir, e aí envia o seu filho, o seu único filho, unigênito Filho de Deus, vem, né,
para sofrer as nossas transgressões, vem para passar aquilo que nós teríamos que passar. Então isso é incomum, não existe, né? Sui generis o que aconteceu com Jesus Cristo na cruz do Calvário, o que aconteceu ali no seu sofrimento, porque ali não estava somente o sofrimento embutido, mas estava todo o peso da nossa transgressão, todo o sofrimento que a humanidade teria na eternidade, caiu sobre Jesus. Ninguém podia suportar isso, somente, né, Jesus Cristo, que era verdadeiramente Deus, verdadeiramente naquele momento um ser humano sofrendo aquelas atrocidades, mas ele precisava ter algo diferente do que qualquer um de nós para nos trazer a salvação. E Jesus então diz: olha, a vida eterna é essa, que conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, único e verdadeiro, não há outro. Não há outro, somente o eterno Deus, e ao seu Filho Jesus, a quem tu enviastes, né? Jesus, o Messias. Se você crê, se você o aceitar como único, suficiente Salvador, tanto a Jesus como a esse Deus verdadeiro, você terá a salvação, você estará embutida nessa salvação, e você então terá verdadeiramente a vida eterna, porque conhecer a Deus como verdadeiro e único, e a Jesus como seu Filho enviado, a Jesus como ungido enviado para nos salvar. Se isso acontecer na sua vida, você será salvo. Aproveite essa oportunidade. Se você nunca aceitou, aceite Jesus como seu Salvador. Ele vai te levar ao único Deus verdadeiro. Se você está fora da presença de Deus, reconcilie a sua vida, e você vai estar também um dia, vai estar com a promessa de um dia para sempre estar com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus. Amém.